Bem-vindos, alunos, então, ao nosso curso de redes de computadores. Estamos, então, no capítulo, subcamada MAC, aproximadamente ali no quarto vídeo, quarta parte. Esse capítulo ele é muito grande, ele é muito interessante, tá? Ele traz conhecimentos técnicos que você ouve no seu dia a dia, mas não sabe compreender. Então esse capítulo é fantástico. A primeira parte é assim mesmo, ele vai falar um monte de protocolo. Daqui a pouco nós vamos entrar em LAN e WAN. Nós vamos falar também de rede sem fio. Vamos começar a falar de protocolo ali do padrão 802.11 e aí nós vamos A, B. Então é um capítulo muito interessante, tá? Mas vamos aí a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Temos sempre que ajudar aí o professor aí. Comente aí de que faculdade você é, tá? Vamos falar de um algoritmo muito importante, o algoritmo CSMA com detecção de colisão, tá? Nos livros ele pode aparecer também assim como CSMA/CD, tá? Esse aqui é a base da internet, tá? Aquela rede 10 megabits por segundo que vamos falar aí mais para frente, ainda nesse capítulo. Então a base do Ethernet é esse protocolo aqui, tá? Então é importante compreender ele bem. Cai nas certificações. A estação deve escutar o canal enquanto esta está transmitindo. Olha que interessante. Não só eu ouço o canal para saber se já tem alguém transmitindo, mas sabemos que há um problema nisso, né? Nós sabemos que o tempo do canal, né, pode ser grande, naturalmente eu ouço, não ouço nada, começo a escrever, mas já tinha um sinal vindo pelo meio. Então é natural que vai atropelar o meu sinal. Mas eu não deixo de escutar o canal, mesmo enquanto eu estou transmitindo. Porque se eu falo 0, eu tenho que ouvir 0. Se eu falo 1, eu tenho que ouvir 1. Se eu falo 1 e ouço 0, deu algum problema. Então eu detecto colisão em tempo de execução. Engasguei aqui. Em tempo de execução, ok? Então detecto ali em tempo. Por isso que o algoritmo é CSA com detecção de colisão na hora. Tá? Ao vivo. Se o sinal que ela lê então de volta for diferente, o que ocorre? Há uma colisão, então ele para de transmitir naquele momento. Colisão foi detectada, eu paro. Eu não transmito tudo. Eu paro para liberar o canal. E provavelmente o outro elemento que também está colidindo comigo vai parar para liberar o canal. Ok? Nós vamos ver que trabalhar com colisão aqui é normal, tá? Quando uma estação então termina a transmissão, né, de seu quadro, qualquer outra estação então está apta para enviar, ok? Tem esse detalhe. Vão competir no meio, tá? Elas vão competir. Então, o CSMA com detecção de colisão, ele assim, ele tem períodos de transmissão com surtos de briga pelo canal. Isso é clássico desse padrão, tá? Se uma estação detecta uma colisão, ela então cancela a sua transmissão na hora, conforme eu já falei, e espera um tempo aleatório, randômico, ok? Que pode ser o número de slots vezes o tempo de canal. Vamos lá. Isso é clássico desse algoritmo, tá? Eu tenho um período de transmissão, aí eu tenho um longo período de disputa. Esse período de disputa, então, eu tenho vários slots de briga ali pelo canal, vários equipamentos sendo bloqueados randomicamente lá pelo aquele número randômico, e alguém, provavelmente, vai chegar depois dessa briga toda e vai transmitir um quadro. Quando esse cara estiver transmitindo um quadro, ele vai perder um tempo, naturalmente. Um monte de equipamento deve sair daquele handlezinho, daquele bloqueio randômico, e vai dar de cara com alguém já transmitindo o segundo quadro. Vai aguardar. Logo em seguida, eu tenho novamente momentos de disputa. Um monte de máquinas indo dormir aí naquele tempo randômico porque detectaram, né, que estão transmitindo e já existe alguém transmitindo. E naturalmente eu tenho ali um quadro. Pode haver um período de inatividade? Pode sim haver um período de inatividade.
quando o quadro foi transmitido e nenhuma das outras máquinas acordaram ainda daquele bloqueio randômico, tá? Daquele número randômico. Então, o que ocorre? Há sim a possibilidade de haver períodos de inatividade no canal. Logo em seguida, as máquinas acordando, brigando pelo canal e transmitindo logo em seguida. Veja que o CSMA, com detecção de colisão, ele escuta o canal, na hora detecta e aí ele se bloqueia. Suponha que duas estações comecem uma transmissão no instante exato, T0. Quanto tempo elas levarão para perceber que houve uma colisão? Elas começam exatamente no mesmo tempo. Num cabo, por exemplo, de 100 nanosegundos. O tempo mínimo para a detecção de uma colisão é apenas o tempo, então, que o sinal leva para se propagar neste meio. Que se for um cabo, tá? Se for um cabo de 100 nanosegundos, será de 100 nanosegundos. Olha, uma coisa interessante, é um protocolo que funciona, se você olhar, com uma briga pelo canal e não precisa necessariamente ser em modo lá de radiofrequência. Pode ser utilizado nesse caso aqui também cabos metálicos, como por exemplo aquela topologia em barra, né? Clássica da Ethernet que vimos até então, a Ethernet 10 megabits por segundo. Então um cabo coaxial, olha que interessante, de 1 quilômetro, 75 ohms, tá? Ele tem um tempo aproximado de 5 microsegundos. É o tempo de propagação ali. Os piores tempos de propagação estão nos radiofrequências, tá? Entrou em radiofrequência, tem o pior tempo de propagação para as máquinas. As colisões não só reduzem a largura de banda, mas também tornam variável o tempo para se transmitir um quadro, né? O que não é bom para o tráfego de tempo real. Se você olhar, eu não posso prever quanto tempo o canal ficará em disputa. Esse é o problema. Então, como eu não consigo prever o quanto tempo o meu canal estará em disputa, é natural que eu não tenho como dar um tempo para as coisas. Fala, olha, previsão de tanto, lógico, né? Não estou aqui, estou na visão humana, trazendo algo tão técnico para uma visão humana, né? Seria como se dar ali, então, uma data e hora para acontecer alguma coisa. Não dá, né? Esse modelo. Tá ok? Beleza. Agora, e se fosse possível não existir colisão? Será que poderíamos? Será que poderíamos organizar o canal de tal forma que a colisão não aconteceria? Falo para vocês, tá? Estamos com esse problema de colisão porque eu tenho múltiplas máquinas, prestem bastante atenção, múltiplas máquinas em um único canal, tá? Se, por exemplo, você imaginar que você tem um modelo full duplex, que nós já falamos no primeiro vídeo deste capítulo, se você tem um modelo full duplex, em um ponto a ponto, você não tem briga pelo canal. Você não tem, então, colisão. Você não tem que tratar a colisão. Ok? E aí você vai, na verdade, eu vou explicar para vocês o grande avanço, então, que é o Gigabit Ethernet, o 10 Gigabit Ethernet. Tá? Protocolo Bitmap. E se fosse possível fazer um mapa de bits? Igual lá, se você olhar aquele livro Sistemas Operacionais Modernos, do Tannenbaum, capítulo de memória, ele fala lá de um tal de mapa de bits. E se fosse possível fazer isso? Como funcionaria? Cada período de disputa consiste em exatamente N slots. Então vamos fazer assim. Vamos oficializar o período de disputa. Tá? Vamos pegar o período de disputa e vamos dividir ele em vários slots. O livro ele não diz, tá? Nós temos um pool aí, um pool, tá? Um pool. E aí, o pool é o seguinte, nós temos as máquinas em uma determinada sequência, certo? E aí, eu faço essa pergunta durante esse tempo e as máquinas me retornam
0 se não tem nada para transmitir. E 1 se querem transmitir alguma coisa. Naturalmente, cada uma dentro do seu slot nesse tempo de disputa. Então, logo em seguida, eu sabendo quantas máquinas tem para transmitir e a sequência delas de transmissão, eu não tenho, então, colisões. Olha que interessante. O primeiro slot foi dividido em 8 partes, tá? Num pool que que eu solicito, né? E aí, naturalmente, a máquina 1 e a máquina 3 e a máquina 7 dizem: eu tenho dados para transmitir. Terminando o meu pool de disputa, eu libero, então, na exata sequência, para a máquina 1, para a máquina 3 e para a máquina 7. Logo em seguida, eu volto, então, para o nosso modelo de disputa. E aí, dessa vez, a máquina 1 e a máquina 5 querem transmitir. E aí eu entro. Eu alterno entre tempos de disputa em subcanais, vamos colocar assim, desculpe, subslots, né, dentro do slot de disputa, bem organizadinhos dentro de um pool, uma sequência, tá? E aí eu consigo, veja que eu consigo deixar o momento de transmissão de dados organizado e o mínimo possível. Veja, eu utilizei somente transmissão dos quadros 1, 3, 7 e já vem logo um novo pedido de disputa. Ok? Passagens de tokens em uma ordem pré-definida. Podemos utilizar anéis. Olha que interessante. Né? Nós podemos utilizar a topologia em anel. Nós também podemos utilizar a tecnologia de barramento. Bom, você já viu aquelas corridas de revezamento lá? Você vê que o cara chega correndo e entrega uma flag para o próximo corredor corre. Exatamente assim. Nós vamos transmitir dados, que é o meu momento de corrida. E nós vamos ter o momento de passar a flag, que é o momento em que eu passo o bastão. É igualzinho a corrida. Tá? Então passa uma pequena mensagem, naturalmente, chamada de token, o sinal, né, de uma estação para a seguinte, em uma ordem muito pré-definida, tá tudo muito bem organizadinho. Se a estação tem um quadro na fila para enviar, ela transmite o quadro, depois passa token para frente, para a próxima máquina, sempre na mesma sequência. E aí eu posso ir organizando por passagem de token, né, a minha comunicação nesse modelo. Token write, então, a topologia da rede em anel é usada para definir a própria ordem. Então, a própria topologia da rede, nesse caso, proporciona um mecanismo simples de passar a token. Mas a token também funciona, tá? Em barramento, tá? O nome se chama Token Bus, tá? Pode cair sim aí em uma determinada prova aí, que eu não quero dizer de que professor é. Contagem regressiva binária. Uma estação que queira usar o canal transmite seu endereço como uma sequência de bits binários, começando com bit de alta ordem. Tá? Supomos que todos os endereços têm o mesmo tamanho, vamos dizer 4 bits de tamanho. Tá? Todas as máquinas têm um enderecinho lá de 4 bits. Os bits de cada posição de endereço, né, passam então por uma operação OR booleana. E o maior sempre vence. Para evitar conflito, então, é necessário que seja aplicada uma regra de arbitragem, que é o maior sempre vence. Por exemplo, a máquina 1, que tem o endereço 1111, sempre vai vencer. A máquina que tiver 0000 sempre vai perder esse modelo. Ok? Então, olha que coisa mais ruim. Falar isso nos tempos atuais é até uma discriminação de máquinas, tá? Então, 0 perde, 1 ganha. Então, vamos a um exemplo. Eu tenho 4 estações, 0010, 0100, 1001 e 1010 estão disputando. Lembrando que eu sou dislexo, tá? Fazer isso aí para mim aí
É um esforço tremendo. As estações, então, transmitem primeiro o primeiro bit. Ó. Qual o primeiro bit? Da primeira estação é 0. Da segunda estação é 0. Da terceira estação é 1. E da quarta e última estação lá é 1. Então, ganha as estações 3 e 4. Você vê, as estações 1 e 2 abdicam do canal, porque elas têm um número inferior. Elas saem de cena. Elas saem naturalmente, se você olhar. Porque elas viram que tem gente de maior prioridade no canal. Elas saem naturalmente. Ninguém decide por elas, tá? Elas decidem sair. As estações, então, 3 e 4 prosseguem no cálculo. Vamos agora pegar o segundo bit. O próximo bit de 3 é 0, ok? E, naturalmente, de 4 também é 0. Então elas empataram. Nenhuma sai da jogada até então. Vamos para o terceiro bit. Tá? Agora, no terceiro bit, né, a máquina ganhadora é a máquina número 4. Então, ela vence. Ela transmite e as outras não transmitem. Pode ser que a quarta máquina tenha mais dados para enviar, então ela vai transmitir. Nesse modelo, ela é a de prioridade mais alta. Veja que um algoritmo de prioridade, tá, gente? Tem seu uso. Ele vai transmitir enquanto não tiver mais dados, porque ele é de alta prioridade. Né? Então é natural ali que o próximo que vai ganhar, se ele não transmitir, no próximo ciclo quem vai ganhar é a terceira máquina, que teria uma prioridade maior. Veja, a máquina que tiver 1, 1, 1, 1 será a de maior prioridade. A máquina 0, 0, 0, 0 será então a máquina de menor prioridade. Esse algoritmo ele é bem perigoso, mas ele leva em consideração que nenhum outro algoritmo leva. A questão do privilégio, a questão de realmente eu ter uma máquina que tem mais privilégio que as outras por ter alguma coisa muito mais sensível para se transmitir. Ok? Aqui então eu tenho o cálculo executado naquele exemplo. Ok? Então até o nosso próximo vídeo, onde vamos falar sobre protocolos de disputa limitada. É um capítulo muito pesado. Pare sempre, tome um suco. Se for verão, tome um suco de limão. Tá ok, garoto? E aí nós vamos voltar no nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre as disputas limitadas. Até lá!